Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio e no programa Cultura e Movimento de hoje a gente vai bater um papo sobre a participação dos comunistas na imprensa brasileira. Esse ano de 2022, vocês sabem, é um ano que compreende importantes efemérides, como o bicentenário da independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Entre essas efemérides, uma outra de grande importância é os 100 anos do Partido Comunista do Brasil, que é a agremiação política mais antiga ainda em atividade no nosso país. O partido, como vocês sabem, foi criado num momento de iniciativas históricas de modernização do país. E ele, ao longo da sua história, daria contribuições importantes e até essenciais para transformações políticas, sociais, econômicas e também para a cultura brasileira em várias áreas. Nesse terreno cultural, os comunistas desenvolveram fortes vínculos com a intelectualidade. Pelas fileiras do partido, passaram importantes intelectuais, escritores, artistas, poetas, que deixaram contribuições notáveis em várias linguagens, inclusive ajudando a concretizar várias das promessas da Semana de Arte Moderna. Essa história é bem conhecida, inclusive porque ela já foi objeto de vários estudos, pesquisas, publicações, e, no entanto, existe uma área que eu acredito que a contribuição dos comunistas ainda é pouco conhecida. Eu estou me referindo aqui ao jornalismo. Quadros comunistas ou simpatizantes do partido fizeram trabalhos notáveis em importantes veículos, seja da chamada grande imprensa, seja da imprensa dita alternativa ou independente. E para conversar comigo sobre essa participação dos comunistas na imprensa, eu trouxe aqui alguém que conheceu de perto essa história, inclusive porque a vivenciou por dentro, que é o jornalista Pedro de Oliveira. O Pedro, pessoal, foi da primeira equipe de redação da revista Veja e Leia, que era como a revista Veja foi registrada inicialmente. Depois ele trabalhou na editora Abril, a partir de 1968, e pediu demissão em 1984, após muitos colegas se desligarem da revista e ele também receber uma outra proposta profissional. Convidado a participar do lançamento no Brasil da revista Super Interessante, trabalhou nela por cerca de uma semana e recebeu o bilhete azul do Robert Tivita por ser comunista. Ele também colaborou de forma eventual com veículos da resistência democrática, como os jornais semanais Opinião e Movimento. Foi também jornalista responsável por outro veículo importante da imprensa alternativa, que foi o jornal Tribuna da Luta Operária. Chegou a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional por 3 vezes, em razão de textos publicados na Tribuna da Luta Operária, principalmente pelo saudoso jornalista Rogério Lustosa, que assinou artigos, dessa publicação, considerados subversivos. O Pedro também trabalhou no início da década de 90 na reformulação editorial da revista teórica e política Princípios, que está aí circulando há mais de 4 décadas, e da qual este que vos fala é hoje um dos editores. O Pedro também trabalhou na fundação do Portal Vermelho, ao lado de jornalistas como Bernardo Joffre e Cláudio Gonzalez. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo e também diretor da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Ufa, Pedro, que belo currículo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Salve, Fábio. E salve também a todos os telespectadores que nos acompanham aqui na TV Grabois. Pedro, valeu. Olha, eu vou chamar rapidamente aqui a nossa vinheta aqui do nosso programa e já a gente retorna com esse instigante bate-papo sobre a participação de importantes quadros comunistas e democratas na história da imprensa brasileira. Pedro, é fato notório, tem sido muito comentado, inclusive, que a mídia corporativa, a mídia empresarial, tinha
suas redações povoadas de membros e simpatizantes do Partido Comunista. O célebre jornalista Cláudio Abramo, que trabalhou tanto na Folha quanto no Estadão, ele afirmou certa vez num depoimento que os comunistas eram disciplinados e comprometidos por conta de sua cultura política. Muito se comentou também já que eles eram tidos como cultos e experientes. A meu ver, os próprios veículos da imprensa comunista, como a Classe Operária, na qual, aliás, você também trabalhou, eles acabavam funcionando como escolas de formação, né? E não é à toa que, certa vez, o empresário Roberto Marinho, né, o grande empresário da Rede Globo, quando foi instado pela ditadura de 1964 a entregar uma lista de comunistas empregados na emissora dele, ele teria dito: dos meus comunistas cuido eu. Pedro, eu queria começar te perguntando, primeiramente, o Roberto Marinho realmente disse essa frase? Segunda questão, o que ele quis dizer com essa frase? E, além disso, a que comunistas ele estaria se referindo? Bem, Fábio, nós precisamos levar em conta depoimentos de vários colegas que conviveram com o Roberto Marinho naquele período, e todos confirmam que ele tinha essa ideia. E foi dessa maneira que ele procurou se colocar diante de uma tentativa da repressão e dos órgãos de repressão política da época, de que ele fizesse uma lista dos comunistas que trabalhavam na Rede Globo. Aí ele falou: não, dos comunistas cuido eu. Depois, num depoimento feito para um trabalho acadêmico, um cidadão chamado Raimundo Alves, que era gráfico e trabalhava na sede do partido lá no Rio de Janeiro, ele, de uma maneira assim muito triste em relação ao fato, ele lembrou que o Roberto Freire, que era presidente do PCB naquela época, doou todo o acervo documental do PCB ao Roberto Marinho e sua instituição chamada Fundação Roberto Marinho. Então, tem esse depoimento que mostra como é que ele tratava essas questões da ligação dele com esses comunistas. Você pergunta, que comunistas? Eram principalmente comunistas ligados ao antigo PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, né? Que mudou de nome, mudou de programa em início da década de 60, e que o PCdoB hoje procura dar continuidade à origem do Partido Comunista do Brasil. Ok. Pedro, uma coisa que você já andou me relatando, né, em conversas que nós tivemos, é que havia comunistas que eram editorialistas, inclusive, né, dos jornais aí da grande imprensa. Você chegou a citar o caso do Miguel Urbano Rodrigues, grande jornalista do Partido Comunista Português, que trabalhou aqui, e ele foi editorialista do Estadão no período da ditadura, né? E eu pergunto assim para você, isso é uma questão bastante curiosa, instigante, né? Porque eu te perguntaria, como é possível que um comunista, né, digamos, um comunista de carteirinha, escrevesse os editoriais conservadores do Estadão? É possível tamanho desprendimento? Na verdade, nós precisamos levar em conta as contradições que existem em determinados períodos históricos do nosso país. Por exemplo, durante a ditadura militar,
houve um período relativamente grande em que a grande imprensa foi severamente censurada pelo regime. Então criou-se um problema. As ideias, os fundamentos liberais que organizam o pensamento do jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, ele não considerava isso um problema qualquer. Então, os comunistas, nesse período, como o Miguel Urbano, que era afiliado ao Partido Comunista Português, ele era uma pessoa muito capaz, muito culto, né, e foi chamado a escrever os editoriais, que evidentemente eram editoriais do tipo antifascista, entendeu? Então temos que levar em conta essa questão histórica, da mesma maneira como outros comunistas e simpatizantes do partido também se utilizaram dessas contradições para poder, em grande medida, revelar problemas sociais, problemas políticos importantes da nossa história. Pedro, você podia me citar outros exemplos de jornalistas ligados ao Partido Comunista ou simpatizantes que se celebrizaram na grande imprensa? Bem, assim, de maneira muito rápida, eu lembro de Armênio Guedes, que era membro do Comitê Central do PCB e que era um dos principais diretores do jornal Gazeta Mercantil, que, aliás, depois foi dirigida por Roberto Miller Filho, que era notoriamente um membro do partido. E esse jornal, que era baseado assim no modelo do Wall Street Journal americano, né, ele teve um destaque muito importante na nossa imprensa, porque ele não entrava nesse dia a dia que os grandes jornais acabam entrando. E analisava problemas estruturais do nosso país, da parte econômica e financeira principalmente, né? E jogou um papel que foi, em alguma medida, substituído atualmente pelo jornal Valor Econômico. Esse foi o caso de Armênio Guedes e de Roberto Miller, mas outros jornalistas de grande destaque, por exemplo, na área do esporte, como foi João Saldanha, ele, além de técnico, ele foi um jornalista muito respeitado nessa área esportiva. O próprio Juca Kfouri também, que editou durante muitos anos a revista Placar, né? O próprio Hélio Gaspari, que foi diretor de redação da revista Veja também durante um bom tempo. Milton Coelho da Graça, que trabalhou também na Veja, mas basicamente trabalhou no Rio de Janeiro, em várias redações. O Almir Gajardoni, que foi esse jornalista que me convidou para trabalhar na Super Interessante, que o Robert Tifta acabou dizendo, chega de comunista. E acabou, eu acabei tendo que sair. Mas outros também, como Fortuna na área gráfica. Eu citaria duas figuras importantes. Fortuna, que é considerado o pai dos cartunistas brasileiros, né? Ele faleceu já tem algum tempo, e o Elifas Andreato também, que faleceu há uma semana atrás, ou pouco. Essas duas figuras jogaram um papel muito importante nessa área gráfica, né? O Fortuna foi editor do caderno Folhetim,
também junto com Tarso de Castro, e o Elifas, o pessoal conhece mais pela atividade dele na ilustração de capas de disco, mas ele foi também um cenógrafo de grande qualidade, né? Junto com o seu irmão Elias Andreato, eles atuaram muito nessa área do teatro. Entre outras tantas tarefas que ele cumpriu na imprensa alternativa, por exemplo, no jornal Movimento, no jornal Opinião. Ok, Pedro, o Brasil viveu duas ditaduras no século XX, a do Estado Novo e a militar de 64. Como foi a relação da grande imprensa com essas ditaduras? É preciso dizer que você, vendo a história, durante esse período de 37 a 45, né, período do Estado Novo, a grande imprensa, essa grande imprensa principalmente ligada às elites brasileiras, né, eles de alguma maneira se acovardaram e ficaram silentes, não dando opinião e jogando apenas as questões que lhe interessavam, né? No caso do regime militar já foi bem diferente, porque, como eu já comentei aqui, essas contradições elas ficaram muito fortes, né? E especialmente no caso da censura. A censura se abateu sobre o jornal O Estado de São Paulo, mas também se abateu sobre a revista Veja, né, sobre o jornal Movimento, sobre muitos órgãos de imprensa naquele período, né, e isso fez com que essas contradições permitissem uma participação muito vigorosa daquelas personalidades, daqueles militantes políticos que se colocaram contra a ditadura, né, e a favor de três grandes bandeiras desse período todo, que foi o fim dos atos e leis de exceção. Aliás, o AI-5 foi extinto há pouco tempo, por incrível que pareça. A anistia ampla, geral e restrita, que se tornou uma anistia bem menos ampla, né? E a Constituinte Livre e Soberana, que deu uma nova cara para esse nosso Brasil. Ok. Queria te perguntar também o seguinte agora, sobre a imprensa alternativa, né? Estava ligada, estava na linha de frente, né, da resistência democrática. Quais veículos e quais nomes você citaria, assim, você destacaria? Bem, sobre essa imprensa chamada alternativa, que é a forma com que os jornalistas e militantes políticos encontraram de expressar a sua opinião e expressar programas das correntes revolucionárias, né? Então, eu não posso deixar de citar, assim, logo de cara, o papel do Raimundo Rodrigues Pereira, meu amigo Raimundo Pereira, conhecido nessa tarefa importante de reunir forças para construir em frentes amplas, digamos assim, esses órgãos de imprensa. Ele trabalhou no jornal Amanhã, em 1967, que teve, digamos assim, esse formato que deu origem depois a tantos outros. Foi um dos editores principais do jornal Opinião, em 72, e com uma série de problemas editoriais e políticos que apareceram no jornal Opinião, ele criou depois o jornal Movimento, né, com a participação de Duarte Pacheco Pereira, e depois surgiu
do próprio Opinião, uma outra corrente dissidente que constituiu o jornal Em Tempo, né? Houve também uma iniciativa muito interessante chamada X, que foi capitaneado por Narciso Calili e Sérgio de Souza. E outro também, jornal importante dessa época, de 75, que foi o jornal Versus, né? A Tribuna da Luta Operária, da qual eu fui jornalista responsável, e por isso que houve esses enquadramentos na Lei de Segurança a partir das pessoas que escreviam no jornal, porque como jornalista responsável eu tinha que responder diante da justiça sobre tudo aquilo que era publicado no jornal. Com a participação muito importante de Bernardo Joffre e Carlos Azevedo, né? Além do próprio Elifas Andreato, que ajudou muito o jornal naquela época. Então, eu acho que esses órgãos, eles, de maneira assim, breve, são os mais destacados desse período. Queria te perguntar também, voltando um pouco aqui no tempo, né? Eu sei que você conhece também essa história, ali entre o final do século XIX e o início do século XX, militantes socialistas ligados também ao movimento operário, eles estiveram à frente de veículos que a gente também poderia chamar de alternativos, né? Veículos da imprensa operária, que também ajudaram a dar impulso ao trabalho jornalístico no nosso país. Pouca gente sabe, por exemplo, que o próprio Euclides da Cunha, ele se aproximou do movimento operário no final da vida dele. Aliás, é através da pena de Euclides, né, que ocorre um dos primeiros registros da palavra marxismo no nosso país, né? Então Euclides teve essa proximidade, se aproximou do movimento operário e fundou, inclusive, um jornal chamado O Proletário. Você poderia falar desse caso e de outros semelhantes aí desse período embrionário da nossa imprensa? É interessante você lembrar esse papel do Euclides, porque eu, quando estive preso, eu só tinha acesso a 2 livros na cela. Um era a Bíblia, que era uma tradição. O outro, justamente o livro de Euclides, Os Sertões. Então eu tive a oportunidade de ler com muita calma esse livro em todos os seus grandes blocos em que ele dividiu a história. Agora, de qualquer maneira, é interessante também a gente verificar que Euclides foi um exemplo de repórter, de jornalismo inigualável na nossa história. Ele se deslocou lá para a região de Canudos e relatou para e passo a revolta como se dava. Nos Sertões, que foi o livro escrito com base nesse trabalho de reportagem de Euclides, ele inclusive faz uma certa autocrítica, porque os rebelados daquela região eram tratados pela grande imprensa como um bando de malucos, terroristas, enfim. E ele procurou mostrar que não era bem isso. No livro, ele consegue, inclusive, dar um salto de qualidade nessa apreciação dele, nessa apreciação histórica que ele faz, né? Tanto é que depois do livro, ele justamente fundou esse jornal que você lembrou, o Proletário, né? Isso é coisa, meus amigos, de 1899. Final do século XIX. E aí, nesse jornal, que era um órgão do Clube Internacional Os Filhos do Trabalho, ele tinha um programa
programa de 21 pontos, entre os quais eu lembro 2 ou 3 que eram proibição do trabalho infantil, a emancipação da mulher como bandeira, a substituição das Forças Armadas pelo povo armado. Então você vê que era um programa radical e avançado, né? Isso é um exemplo desse tipo de jornalismo que foi estruturado no início do século. E no início do século XX, também com a influência anarco-sindicalista, que foi muito forte aqui no Brasil, inclusive na fundação do Partido Comunista do Brasil, né? A gente podia citar o jornal A Voz do Trabalhador, que foi órgão da Confederação Operária Brasileira nessa época. Ok. Pedro, a imprensa brasileira abrigou uma série de iniciativas, né, que são importantes, e nós estamos falando principalmente aqui de quadros ligados ao Partido Comunista. Falamos também de algumas figuras importantes, né, da luta democrática, que de alguma maneira, embora não fossem exatamente membros do partido, eram simpatizantes, de certa forma orbitavam ali o trabalho do Partido Comunista. Mas há também figuras importantes do campo socialista que realizaram trabalhos notáveis na imprensa brasileira, como é o caso do trabalho do Antônio Cândido, no suplemento literário do Estadão, que marcou época. Queria que você falasse um pouco para a gente também dessa experiência. O suplemento literário do Estadão, ele virou uma instituição no jornalismo paulista, né, e brasileiro, pela projeção que ele teve. Ele era um caderno de ensaios, a gente pode dizer? Na verdade, era um caderno literário que reunia ensaios, mas também resenhas de livros, né, e referências bibliográficas e tudo mais. É um suplemento muito completo, né? Ele conseguiu reunir em torno desse projeto figuras assim como o crítico Décio de Almeida Prado, muito importante, o poeta João Cabral de Melo Neto, né? O Florestan Fernandes, que foi meu professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, o Paulo Emílio Salles Gomes, um grande crítico de cinema, figuras como essas. Então, eu acho que tem o seu mérito, né? Antônio Cândido tem esse mérito de ter reunido essas figuras todas num suplemento literário do Estadão. Outro jornalista importante, né, que teve papel tanto no Estadão quanto na Folha foi o Cláudio Abramo, né? O que você poderia acrescentar sobre o trabalho dele? O Cláudio Abramo, ele era conhecido na época dele como um pensador trotskista, uma figura que procurou estudar a obra de Trotsky, além de outros. Era uma pessoa muito culta, né? Ele foi convidado, em primeiro lugar, no projeto, na vida dele, para fazer uma espécie de reformulação do Estadão. O Estadão, ele tem hoje, até hoje, esse perfil, essa influente, né, no nosso jornalismo. Isso, em grande parte, foi obra desse projeto de Cláudio Abramo. E depois de um certo tempo, que ele acabou tendo que se desligar do Estadão por uma série de problemas, inclusive políticos, ele foi adotado pela Folha de São Paulo, né? Interessante lembrar, nesse caso da Folha, que antes daquele grande movimento das diretas já e tal, que a Folha embarcou, o Otávio Frias, ele foi
chamado para uma conversa com o Golbery, lá no Rio de Janeiro, em que o Golbery procurava explicar ao Frias que eles estavam fazendo uma espécie de flexão na ditadura, embarcando numa política que eles chamaram de lenta, gradual e segura, abertura lenta, gradual e segura, né? Que era uma forma de tentativa de sobrevivência do regime militar sobre outras formas. E com base nisso, e com base também na influência do próprio Cláudio Abramo, eles refizeram o projeto do jornal numa outra perspectiva, mais, digamos assim, mais aberto, mais plural, e com isso tentavam enfrentar um prestígio que existia do próprio Estadão, aqui falando em termos de mercado jornalístico. E foi assim que aconteceu, né? A Folha entrou com tudo na campanha das diretas, né? E depois a própria Rede Globo também entrou, porque viu que a coisa estava ganhando uma dimensão muito, muito grande, muito forte no meio do povo, e chegamos até aqui dessa maneira. Pedro, acho que conseguimos aqui dar um bom painel, né, da participação desses personagens da luta socialista, comunista e democrática na imprensa brasileira. Eu te agradeço bastante aqui, é uma honra poder conversar aqui com você sobre essas histórias da nossa imprensa. Infelizmente o nosso tempo já vai se esgotando, então eu deixo aqui meu agradecimento. Espero que a gente possa continuar dialogando em outras oportunidades, seja aqui nesse programa, seja em outros espaços, né? E eu, então, deixo aqui minha saudação para todo o nosso pessoal que nos assiste, e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento. Eu me despeço também de todos os telespectadores, e agradecendo muito o convite, e disposto, inclusive, a tentar colocar tudo isso que a gente conversou aqui num artigo para a revista Princípios. Maravilha, Pedro. Valeu, te agradeço. É uma grande iniciativa essa, seria uma contribuição importante para a história da nossa imprensa. Pessoal, a gente se despede, até a próxima quinta-feira, a gente volta a se ver aqui com mais um Cultura em Movimento. Se você gostou deste vídeo, dê aquela força para nós, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.